Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Mais um vídeo sobre micrômetro, né? O terceiro da sequência, só que esse micrômetro aí não é na escala métrica, né? Esse é um micrômetro polegada, né? Polegada milesimal, né? Com a relação de resolução, vou colocar aqui, 0,0001, né? Ou seja, é uma escala milesimal, mas nesse caso aí é como se o instrumento ele desse a... Como não, né? Ele dá a capacidade aí da relação da polegada dividida em até 10.000 partes, né? Então, bem interessante aí essa indicação de resolução. E muita gente tem dúvida, né, na leitura e acaba se confundindo com o micrômetro sistema métrico, né, milesimal. A base de leitura é a mesma. O que você tem que ficar atento é só esse início aqui. Por quê? Vamos lá. A polegada, né, uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Beleza. Então, nesse caso aqui, a maioria desses micrômetros ele tem aquela relação, medir de 0 a 1 polegada, ou seja, medir de 0 a 25,4, a de 1 polegada a 2 polegadas, né, de 2 a 3. Da mesma forma como no micrômetro, normalmente a gente tem aquela indicação, né, 0 a 25, 25 a 50, micrômetro sistema métrico, né, 50 a 75, tem a mesma base. Então muita gente se confunde aqui porque quer colocar o valor, exemplo, deu 1 polegada, ponto 3542. E muitas vezes não chega nem 1 polegada, né? Como é o caso aqui. Esse micrômetro aqui ele é de 0 a 1 polegada, ou seja, de 0 a 25,4. Mas vamos lá para a leitura. A lógica é a mesma, a lógica é a mesma. Um detalhe que você precisa ficar atento é esse aqui, ó. Esse 0 referente aí ao ponto inicial, e esse 1 não é 1 polegada. Esse 1 é 100 milésimos de polegada. Basicamente é só isso, né? Então, o 2 ali na sequência, 0,200 e assim sucessivamente, né? Então, não faz a referência ali a 1 polegada, né? Então, é importante você ficar atento aí com essa informação. Então, vamos lá para a leitura. Aqui no caso, observa que tem aqui 0,400, 0,425, 0,425. Então, vou deixar aqui anotado. A gente já tem 0,425. Beleza. Ou, como a gente vai chegar lá à quarta casa, já posso colocar aqui também o zero, né? Aí você escolhe, né? Para não se confundir, vou deixar ele aqui para somar com os outros valores. Então, exemplo aqui, ó, ele já ultrapassou o 10, né, milésimos de polegada, e ultrapassou 11, né, ou seja, ele já ultrapassou 11. E aí eu posso colocar aqui a referência dele, 0,011. Só que para ficar na mesma base, eu coloco lá o zero no final, né, para ficar lá na quarta casa. Por quê? Essa parte aqui ela vai chegar nessa quarta casa, né, como eu disse, dividindo lá em 10.000 partes, né? Então, no caso, a linha que está coincidindo é essa aqui, 6. Ou seja, a gente vai ter aqui 0,0006. Então, o resultado final aqui foi de 0,4366. Pronto, essa aqui é a leitura final referente ao instrumento, né? Ou seja, com a resolução de 0,001, né? Ou seja, milésimo de polegada. Ou seja, veja que, só para fechar, aqui não chegou nem a meia polegada, né? Chegou nem a meia polegada aí o valor indicativo, né? Então, é importante ficar atento aí com essas características, né? Aí de leitura do uso desse tipo de instrumento, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? A gente vai estar aí respondendo uma avaliação referente à parte de ciências aplicadas, né? Então, vamos começar aqui com esse primeiro, né? Qual o valor aproximado em polegada fracionária referente a 36,50, né? 36,50 milímetros, né? 36 milímetros, né? E 5 décimos de milímetros, né? Então aqui tem as alternativas e aí é para verificar o valor ali aproximado, né? Aí tem algumas formas de fazer isso, né? Você pode pegar 36
0,50, né, subtrai da equivalência de uma polegada, né, que é 25,4, né, e aí você pega o valor, aí você separa, né, pega o valor inteiro e pega o valor da sobra, né, para poder verificar o quanto é que ficou de fração, né. E aqui, dessa forma que eu comentei aqui, você pegar o 36,50 menos 25,4, a gente já sabe que, como esse valor é maior do que 25,4, né, nas alternativas, se tiver algum valor menor do que uma polegada, né, você já pode descartar, né, porque uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Né? Então, exemplo, aqui essa alternativa aqui já está fora. E aí, no caso, 25,4, né, como é exatamente uma polegada e 36,5 é maior do que uma polegada, ele também não tem como ser aqui uma polegada. Então, a alternativa A e B aí já cai fora. Né? E aí você poderia pegar essa sobra, né, 36,5 menos 25,4, né, dá 11,1. E aí você só converte o 11,1 para polegada fracionária. Né? Faz só essa ação aí de conversão para polegada fracionária, né? Pelo menos aí o valor aproximado dele. E aí uma outra forma também bem simples de fazer é pegar todo o valor, deixa eu apagar aqui, você vai pegar todo o valor, no caso aqui é 36,50 e pode dividir por 25,4, né? E aí você já fica com a relação aí de fração equivalente, né? 36 tem aqui 36,4, 36,5 dividido por 25,4, deixa eu ver aqui quanto é que vai dar, dividido por 25,4 vai dar 1,43, né? Ou seja, 1,43 dá aproximadamente uma polegada e meia, né? Dá aproximadamente uma polegada e meia. Aqui, a gente for verificar, ó, 1/8 e 7/16, 1/8 ele é um pouco maior do que uma polegada, né? Se a gente for pegar aqui 1/8, né, 25,4 dividir por 8, né? E o resultado, né, o resultado que a gente encontrar, multiplicar por 3, vou pegar aqui 25,4 dividir por 8 dá 3,175. E aí no caso, né, como é 1/8, né, você vai multiplicar por 1. Não é por 3, não é por 3, né? Então você vai ter 3,175 multiplicado por 1, que vai dar exatamente 3,175. Né? Então, no caso, você teria 25,4, que equivale a uma polegada inteira, mais 1/8, que equivale a 3,175. Né? Então, 25,4 mais 3,75 vai dar 28,575. Então, também essa letra C aqui cai fora. Então, por exclusão, né, a B e C está fora. Só sobra a D. Né? Aí como resultado plausível. Né? Vou converter já uma polegada 7/16 para a gente verificar quanto é que vale. Né? Uma polegada 7/16, você vai ter uma polegada equivale a 25,4 mais ali o 7/16. Aí é só pegar 25,4, divide por 16 e multiplica por 7. Nesse caso aqui vai dar 11,1125. Né? Então, somando aqui esses valores, 25,4 mais 11,1125 vai dar 36,5125. Né? Então, esse aqui é o valor, de fato, aproximado referente ali à formação 36,5. Né? Então, aqui no caso, a alternativa correta é 1 polegada 7/16. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos referente à parte de cálculo técnico, né? Mais um vídeo referente à análise de planilha, nesse caso aqui especificamente referente à roda dentada, que foi a dúvida que o estudante teve, né? Referente ao seguinte, o que acontece? Uma roda dentada, né, como essa, que vai ter aplicação referente a correntes, né, elos de corrente, ela não tem a mesma referência de parâmetro no que diz respeito à engrenagem, né, que era a dúvida que ele tinha
porque nessa planilha que ele utiliza, né, observa que tem cálculo referente lá à roda dentada, né, corrente, tem cálculo referente à engrenagem dente reto. Então, vê que quando, aqui no caso, referente à engrenagem dente reto, ele informa o módulo, o número de dente, e aí já vai ser a informação do passo, diâmetro externo, diâmetro primitivo, diâmetro interno. E aí ele estava comentando exatamente que as indicações referente à fórmula para chegar a esses valores, ele sabe. Agora, quando ele vai para o cálculo da roda dentada, ele não entende onde é que vem os valores porque não bate, né, as informações. E aí é interessante a gente ficar atento com isso, né? Referente à roda dentada, exemplo, aqui a gente tem um passo, né? O passo ele vai representar exatamente a distância subsequente ali entre os dentes, né? Então, exemplo, você vai ter a distância ali, eu vou considerar de um centro de um dente para o outro, né? Mas se for pegar livros, né, ele vai considerar normalmente a lateral de um dente para a lateral do outro, né? Normalmente vai considerar isso. Mas se for pegar aqui do centro, que teoricamente é a mesma distância, né? Então você teria o passo, teria essa distância aqui, né, de uma crista ali de um dente para o outro. Beleza, então quando a gente fala de um passe de 25,4, seria uma distância como essa aqui de 1 polegada. Né? Ou seja, a distância daqui até aqui, né? Seria essa distância aqui. Então, 1 polegada, beleza. E aí qual é a dúvida que ele tem? Né? Ele, poxa, tá, eu estou indicando lá que o passe é de 1 polegada, estou indicando que tem 50 dentes. E aí vem essas informações, o diâmetro externo, diâmetro primitivo, né, diâmetro interno, onde é que surge? Né? E o cálculo é bem simples, né? É pura matemática. Né? Onde é que surge aqui? Se o passo é 25,4, o passo é 25,4, e você tem lá 50 dentes, se você for fazer uma consideração, né? Exemplo, vamos supor aqui, vou pegar aqui, né? Exemplo, você está lá com um círculo, né? Eu vou colocar aqui de 100, né? Um diâmetro com 100 milímetros. Vou pegar aqui a referência dele lá, diâmetro. Está aqui 100 milímetros. Então, se eu pegar essa circunferência com diâmetro de 100 milímetros e eu quiser saber o perímetro circular, ou seja, esse comprimento aqui planificado, né? É só eu pegar esse valor, né? Multiplicar ali por 3,14 que eu encontro aí essa indicação do perímetro. Então, exemplo, se eu dividir ele igualmente em vários pontos, né, eu vou ter exatamente essa indicação ali do passo, né, conforme tem lá na roda dentada. Né, vou ter essa indicação aqui do passo. Então, vamos analisar conforme lá a informação da tabela. Se o passo é 25,4 e o número de dentes é 50, 25,4 o passo, o número de dentes é 50, então se eu pegar 25,4 e multiplicar por 50, eu vou encontrar 1270. Que aí foi a dúvida que ele estava. Ele, pô, multiplico por 1270, multiplico exemplo, o passo pelo número de dentes, vou encontrar um número, mas não bate nada com nada. 25,4 multiplicado por 50 vai dar 1270 milímetros. Né? Posso considerar em milímetros. Então, isso aí representa o que? O elemento planificado. Então, se eu quero converter ele para círculo, né? Ou seja, se eu quero converter ele para diâmetro, você viu que no cálculo que eu fiz agora há pouco, eu peguei o diâmetro e multipliquei por 3,14 por π. Agora é o inverso. Né? Eu vou pegar 1270 e dividir por 3,14. Então, o erro está acontecendo aí. Você pegar 1270 e dividir por 3,14, vai ver que vai bater exatamente, vou colocar aqui, o diâmetro de 404, né? 404 de 0,45, né? Se você pegar e multiplicar por π, de fato, sem ser 3,14, né? Deixa eu multiplicar aqui, seria, eu dividi, né? 1270 dividido por π, 404, né? 0,44, né? Então, veja que o valor ele fica ali bem próximo, né? Então, chegando a essa informação ali do diâmetro primitivo, né, o diâmetro primitivo que seria mais ou menos ali central, eu tenho aqui informação referente ao externo e interno, que eu posso fazer análise referente à altura ali do dente. Né? Então, para resumir, esse diâmetro primitivo, que é o diâmetro principal, quando você pega o passo e multiplica pelo número de dentes, tem que dividir por π para chegar a essa informação.
aqui, beleza? Então no próximo vídeo a gente fala sobre o diâmetro externo e interno para entender, né, essa importância referente lá à roda dentada. Mas aí fica a informação, se você tem o passo, né, você tem um passo e tem o número de dente, para você saber o diâmetro primitivo, é só multiplicar um pelo outro e dividir por 3,14, que vai chegar aí na indicação do diâmetro primitivo, tá bom? Então é isso, valeu.